6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte de a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés. Estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu. Dela, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Vamos orar mais uma vez. Grandioso e eterno Deus, ó Senhor, lemos aqui uma porção do seu Evangelho. Que o Senhor nos conduza na compreensão desta passagem, que possamos ser transformados a partir dela e entender quem é o seu Filho,
Jesus Cristo, o Deus encarnado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a Karen começou dizendo sobre Simonton. Simonton decidiu vir para o Brasil. Ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, no conforto do seu lar. Ele poderia ter ficado em casa, num dia chuvoso, um dia frio como esse. Ele poderia estar lá, tranquilo, debaixo de um cobertor. Mas o Senhor diz para ele vir para cá. Ele vem. Ele começa a sua obra aqui. Se nós lermos o diário de Simonton, quantas vezes os nossos olhos se encherão de lágrimas pela história maravilhosa que ele conta. Então, ele vem, fica um tempo aqui, volta para casa e volta com a sua esposa. E aqui nasce a sua filha. Mas 9 dias depois, a sua esposa falece e ele continua trabalhando aqui com a sua pequena filha. Em certo ponto do diário, ele diz assim: se Deus colocou esse fardo sobre os meus ombros, é Ele que vai me ajudar a continuar a caminhada. No leito da sua morte, Simonton, ali, às vezes, ele não tinha muita consciência. Em um momento de consciência, a irmã dele pergunta a ele: qual é o recado que você tem para a igreja presbiteriana? No caso, ainda era lá no Rio de Janeiro, a primeira igreja. E ele diz assim: o Senhor enviará outros. De fato, o Senhor tem enviado outros para sustentar a sua igreja. Nós estamos aqui porque Simonton decidiu não ficar no seu país. Nós somos filhos, de certa forma, de Simonton. Que o Senhor use homens, ainda hoje, para a proclamação do seu evangelho. E veja que aqui nesse texto, algo maravilhoso acontece. A transfiguração. E aqueles homens estavam diante de Jesus, transfigurados. Pedro, Tiago e João. Jesus estava totalmente diferente. Seu rosto estava completamente mudado. Até as roupas de Jesus eram outras roupas. Ele estava completamente diferente. O Salmo 104 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, tu és muito grande. Tu está vestido de majestade e esplendor. Por um breve momento, aqueles discípulos viram Jesus manifestado. E é o mesmo Jesus que nós veremos quando ele voltar para nos buscar. Eles tiveram um lapso do que aconteceria. Eles viram Jesus transfigurado. Nós veremos isso eternamente. Nós estaremos com Jesus Cristo. Mas, em Lucas, fala um pouco sobre o que eles conversaram. O que Moisés e Elias conversaram com Jesus. Eles conversaram sobre a partida. A partida aqui, em Lucas, no caso, é Êxodo. É uma partida, é uma libertação. Moisés foi o grande libertador. Libertou o seu povo da escravidão. Mas Jesus é um libertador ainda muito maior, que ele liberta o seu povo da escravidão do pecado. Jesus é o grande libertador. E Elias é aquele que anuncia a palavra, é o profeta de Deus. E Jesus Cristo é o grande profeta de Deus. É aquele que fala conosco, é aquele que nos dirige. Malaquias 4:6, falando sobre o que iria acontecer, diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, diante dessa imagem maravilhosa,
no qual você olha para Jesus Cristo, ele está diferente, as suas roupas estão brancas como a neve. E o que acontece com eles é medo. Eles estão assustados. Eles ouviram falar de Jesus, eles leram a lei de Moisés, eles leram os profetas, eles leram Elias, e agora eles estão vendo os três ali. É real o que está acontecendo. Então eles estão atemorizados e Pedro diz: é bom estarmos aqui. Mas Pedro ainda não havia entendido que a obra de Jesus não se encerrava ali. Ele achava que aquilo ali era o máximo. Vamos ficar nós três aqui, os discípulos juntos, vou construir uma tenda e a gente fica aqui. Mas só que é necessário uma coisa. Necessário algo de sofrimento. Necessário uma cruz ainda. Então eles ainda não entendiam a obra de Cristo Jesus. Pedro colocou Jesus e Elias no mesmo nível. Eles queriam ficar ali, aquele tempo todo. Deixar a cruz de fora significa que não há expiação de pecados. Deixar de fora a ressurreição significa que não há vitória sobre o pecado. Em nossa fraqueza pecaminosa, evitaríamos a cruz, permaneceríamos no monte e nos acomodaríamos. Talvez estar naquele lugar onde Jesus está transfigurado seria o melhor lugar de todos. Nós não trocaríamos esse lugar por uma cruz, por morte, por sofrimento. Mas Jesus troca isso. Jesus precisa abraçar a cruz. Jesus precisa morrer naquela cruz para nos salvar. Então ele deixa aquele lugar para ir para um lugar de morte, em nosso lugar. Mas os discípulos ainda não entenderam isso. E logo a seguida, vem uma grande nuvem e envolve todas as coisas. E vem uma grande voz, uma maravilhosa voz e diz: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Irmãos, até aqui Pedro está falando, Pedro está perguntando, Pedro está querendo fazer tantas coisas, mas agora vem a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias, mas não queremos olhar para o que disse o Senhor, o que diz Jesus Cristo, e atendermos o seu chamado. Entendemos que Ele é aquele que nos amou primeiro. Este é o meu filho amado. Em Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Jesus Cristo pode te dar o que Moisés não consegue. Jesus Cristo pode te dar o que Elias jamais conseguiria. Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Mas só que a gente tem que aprender com o sofrimento. Os três discípulos aprenderam que, apesar da aparência terrena e exterior de Jesus, ele é Deus. A transfiguração provou isso. Então eles sabem que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Mas só que quando a gente continua a leitura, nós vemos que os discípulos vão para um vale. Ele sai do monte da transfiguração, desce para um vale. E nesse vale ele encontra um endemoniado. Encontra uma criança que está sofrendo há muito tempo. Só que eles são envergonhados. Jesus Cristo é envergonhado por causa dos seus discípulos. Seus discípulos tentaram tirar aquele espírito imundo, mas não conseguiram. Eles envergonharam o Senhor. Então, meus irmãos, Jesus Cristo chega, após aquela grande vergonha, e ordena para aquele espírito se retirar. Aquele espírito se retira daquela criança. Ele cai, Jesus o levanta.
Os espíritos malignos tentam contra a nossa vida, tentam contra a nossa paz, tentam contra tudo isso. Mas Jesus Cristo é aquele que nos levanta. Jesus Cristo é aquele que não pode ser envergonhado. Jesus Cristo é aquele que nos salvou. Jesus Cristo é aquele que curou aquela criança. Se a gente olhar no versículo 27, Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Irmãos, nós devemos olhar para o nosso coração e ver o que de fato nós somos. Se nós tentamos uma vida pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos vencer. Mas Jesus Cristo é aquele que vence todas as coisas. É aquele que pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Não é a nossa força que faz nada. É a nossa confiança no Senhor. Somente Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Precisamos ser corrigidos neste tempo. Jesus corrige os seus discípulos, chamando de geração incrédula. As palavras de Jesus podem ser duras e pesadas, mas eram necessárias para que aqueles homens pudessem entender. É difícil, irmãos, mas nós somos confrontados a não vivermos pelas nossas próprias forças. Às vezes, pela manhã, a gente começa o dia sem se achegar a Deus, enfrentar o mundo inteiro com os nossos braços. Mas no final do dia, nós devemos reconhecer que sem Cristo Jesus, nós não conseguimos vencer nada disso. As adversidades vêm, as dificuldades chegam, mas sem Cristo Jesus, nós não conseguimos vencê-las. Só com Cristo Jesus há possibilidade de vitória. Aquele demônio que fazia coisas ruins com aquele jovem foi expulso de uma vez por todas. Jesus disse no versículo 25: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus expulsa e coloca uma placa assim: é proibido. Nunca mais volte a este lugar. E é este exemplo que os discípulos foram humilhados e reconheceram. Por quê? Por que não funcionou? Nós vimos já que eles conseguiam fazer isso. Por que não funcionou? Eles estão tão cheios de si, tão cheios da sua própria força, que esqueceram do que é importante. É importante ouvir a voz de Deus. Jesus ensina que ele deveria ser morto. E aqui, meus irmãos, há muito tempo Jesus está ensinando: é necessário que o Filho do Homem morra. E aqui mais uma vez ele diz que está sendo traído nas mãos dos homens. Um dos discípulos trairia Jesus. Jesus já sabia disso. Já estava ensinando a eles que haveria um tempo que ele deveria ser entregue. Mas não é porque ele é traído por Judas que as coisas estavam nas mãos dele. Foi Deus que matou seu filho. Deus Pai matou o Deus Filho naquela cruz. Você pode pensar: nossa, mas que Deus horrível, que mata o seu próprio filho. Irmãos, para a remissão de pecados, é preciso derramamento de sangue. Nós pecamos contra o Senhor. Adão e Eva eram os nossos representantes. Eles pecaram. Se qualquer um de nós estivéssemos lá, pecaríamos iguais a eles. Não tem diferença. Por causa desse pecado,
foi necessário que Jesus morresse para nos salvar. E agora, de um Deus horrível, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, que nos amou tanto que enviou seu próprio Filho. O caminho para a coroa é através da cruz. A salvação é nossa pelo sofrimento de Cristo Jesus. Então, algumas aplicações interessantes para nós. Para aqueles que ainda não creem, a transfiguração é um convite para reconhecer Jesus como Filho de Deus. Este é um evento singular. Reconheça que Jesus é o Filho de Deus. A Ele ouvir é um chamado urgente para que nós ouçamos a palavra de Cristo e nos arrependamos. Deus, em sua misericórdia, está chamando todos os homens a se arrependerem e terem fé em Cristo Jesus. A transfiguração de Jesus, onde a sua glória é revelada, também aponta para a transformação que Ele oferece a todos nós. Um dia seremos transfigurados, assim como foi Jesus. Creem que somente Jesus Cristo é Senhor para a nossa salvação. A transfiguração também é uma poderosa confirmação da divindade de Cristo. O evento é um vislumbre da glória que será plenamente revelada na segunda vinda de Cristo. Então, para isso, abramos a nossa Bíblia em Apocalipse 19. Lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 19. Versículo 11 até o 16. Diz assim, Apocalipse 9, 19. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, é esse Jesus Cristo que virá nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou, está à destra do Pai, vive e reina para sempre. Não desperdice seu tempo com deuses vãos. Não desperdice seu tempo com alegrias descartáveis deste mundo. Creia no Senhor Jesus. Deus nos abençoe.